Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o livro A Gaiola de Ouro, da Camilla Lackberg. Esse livro é um lançamento da editora Arqueiro. Eu fui convidada pela editora pra vir aqui contar pra vocês o que eu achei deste suspense. Eu nunca tinha ouvido falar dessa autora, da Camilla Lackberg, mas eu descobri que ela é mais famosa até mesmo do que o Stieg Larsson. Esse sim eu já tinha ouvido falar por conta do livro Os Homens que Não Amavam as Mulheres, mas eu nunca nem tinha ouvido falar dessa autora, que é a autora contemporânea mais lida na Suécia, ultrapassando até mesmo o Stieg Larsson. Então assim, fiquei muito curiosa quando eu já vi a premissa desse livro. Aqui embaixo fala: a vingança de uma mulher é bela e brutal, então eu já fiquei assim curiosíssima, né? Então falou de vingança, é thriller, suspense, eu já fico super empolgada, né? E esse livro me surpreendeu de várias formas, então eu quero muito conversar com vocês sobre tudo que eu achei dessa história. Antes de mais nada, já aproveita e se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos, me segue também lá nas redes sociais, especialmente no Instagram, que eu tô sempre postando muito por lá. E pra quem não conhece, eu tenho também um clube do livro online, que se chama Clube Nuvem Literária, vou deixar aparecendo aí na tela, e quem quiser conhecer é só conferir os links aqui na descrição do vídeo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro foi a narrativa. Assim que eu comecei a ler, a gente já tem ali uma primeira página que já dá um impacto, assim, um tapa no leitor praticamente, né? A gente descobre que algo muito grave aconteceu. Um assassinato aconteceu com uma pessoa muito querida aqui da protagonista da história, então ela tá arrasada. E esse é o primeiro, assim, o primeiro acontecimento chocante da história, que depois viram muitos outros, mas na primeira página, assim, a gente já leva esse tapa e já fica curioso pra saber exatamente o que aconteceu, o que levou a história a culminar nesse fato, nessa coisa específica tão grave que acontece logo no comecinho do livro. E aí, a narrativa já foi me pegando logo no começo. O livro é dividido em 3 partes e a gente vai acompanhar a história da protagonista, que é a Faye, desde a infância, quando ela morava numa cidadezinha do interior com a família, e ali a gente já vai percebendo que a família é desestruturada, que ela tem um pai abusivo, que as coisas são realmente muito obscuras, muito mais do que a gente imagina, e a gente só vai sabendo de tudo isso, vai juntando as pecinhas do quebra-cabeças ao longo do livro mesmo, né? A autora vai nos dando, assim, bem aos pouquinhos mesmo, essa parte da vida da Faye, que é quando ela era criança e tal. A gente já começa a história com ela mais adulta, ela se mudou dessa cidadezinha, conseguiu fugir dessa situação. A gente ainda não sabe como, né? Vai descobrir ao longo da história, mas ela fugiu então pra Estocolmo, assumiu uma nova identidade, um novo nome, uma nova personalidade, e foi então fazer faculdade, foi viver a vida, finalmente se desprendendo desse passado obscuro. E aí, a partir desse momento, a gente vai acompanhando aí uma narrativa intercalada entre essa juventude dela, onde ela tá fazendo faculdade, e a fase mais adulta, onde ela já é casada com o Jack e tem uma filha. Então a gente tem esses dois momentos que predominam, né, a maior parte da história, e esses dois momentos são muito distintos entre si, porque na verdade ela, quando mais jovem, na época da faculdade, ela era uma mulher assim, brilhante, super inteligente, a melhor da turma, sabe? Aquela mulher que realmente chama atenção, não somente pela questão da aparência, né? Ela era uma mulher muito bonita, muito sexy, mas ao mesmo tempo ela também era muito inteligente, muito esperta e chamava a atenção das pessoas, né, por onde passava. E já na fase mais adulta, com 30 anos, esposa do Jack, mãe da Juliane, ela é outra pessoa, são pessoas completamente diferentes. Isso fica muito claro na história quando você começa a perceber o quanto ela se anulou pra esse casamento, o quanto ela é uma esposa totalmente submissa, que de fato fecha os olhos pra todos os erros do marido, que perdoa tudo, por mais grave que seja, e vão acontecer coisas gravíssimas dentro desse relacionamento, assim, e dá uma angústia, assim, muito grande, porque você vai vendo o quanto ela era uma pessoa cheia de vida, cheia de vontade de viver, de conquistar coisas, sabe? E você vê o que acabou acontecendo no futuro dela dentro desse relacionamento. E nessa primeira parte a gente se compadece muito dela, sabe? A gente se solidariza porque a gente sabe o quanto é difícil para uma mulher estar numa situação como a dela. E ela se vê totalmente dependente do marido, porque apesar de ser uma mulher muito inteligente, ela abriu mão de tudo, assim, da carreira. Ela largou os estudos, então, pela metade, a faculdade, pra ajudar o Jack a construir um império, sabe? Uma empresa, assim, multimilionária, com um colega dele de faculdade também, que é amigo dela e tudo, que viraram sócios, então. Porém, a ideia foi deles, mas ela estruturou tudo, sabe? Ela que fez tudo ali por trás, sabe? Ela que tava ali trabalhando dia e noite, até mesmo pra sustentar o marido nesse período, pra que ele não largasse os estudos e ela pudesse ali por trás continuar trabalhando na empresa deles, né? Que aparentemente pra mim ficaria muito claro que seria deles. E ele falava isso na época em que eles namoravam, planejavam o futuro dos dois, que era tudo dos dois, né? Eles estavam construindo um império pra família, pra todos eles. Porém, as coisas não se sucederam dessa forma no fim das contas, como era de se esperar, né? Tem algumas coisas nessa
história que a gente vai percebendo que são meio óbvias, mas pra Faye, uma mulher apaixonada, que dedicou toda a sua vida, abriu mão de muitas coisas para essa pessoa, que era o grande amor da vida dela, pra ela nada daquilo era óbvio. Apesar de, em muitos momentos, a gente ficar assim, tipo, meu Deus, querida, como assim, né? É terrível, assim. Esse começo é realmente frustrante pra gente como leitor, mas como eu falei pra vocês, a narrativa é muito boa, sabe? A escrita da autora é muito gostosa. Depois desse livro, eu fiquei com vontade de ler vários outros dela. Enfim, mas continuando aqui a situação da Faye, ela tá nessa situação, assim, um pouco perdida, percebendo que o casamento está desabando, porque além de tudo, de todos os problemas, ela percebe a falta de interesse do marido, a comparação com ela, né, dela, na verdade, com outras mulheres, porque, querendo ou não, o livro vai estereotipar muito as mulheres, assim, na visão dos homens mesmo, né, vai fazer uma crítica a esse padrão que as mulheres tentam se encaixar o tempo inteiro e que é um padrão, assim, impossível, né, inatingível, e a protagonista se vê nessa situação. Mas, aí vem a parte, então, da vingança. A gente tem ainda mais duas partes, né, no livro, em que ela vai descobrir algo muito mais grave ainda do que já vinha acontecendo, né, que é o fato de que o Jack estava traindo ela. Então aquilo vai tirar o chão dela, e por mais que ela ainda tente persistir ali na situação, ela realmente vai ser obrigada até a abrir mão ali do casamento com ele, e não só do casamento, né, ela esperava que ela fosse ter algum auxílio ali até financeiro, mas tudo que ela fez pela empresa acabou, assim, não levando o nome dela. Ele maquinou coisas ali pra que ela realmente não tivesse nada, e gente, é assim, chocante, a gente fica sem chão. E isso não é spoiler porque tá exatamente aqui na sinopse do livro, tá, gente? Então isso é só o pontapé mesmo pras coisas que vão acontecer depois, que também são muito graves, né? Então aqui a gente vai ter, a partir desse momento, toda a maquinação da Faye pra bolar uma vingança, assim, terrível contra esse ex-marido, né? Que se torna ex-marido. Mas eu preciso confessar pra vocês que várias coisas que aconteceram a partir desse momento me desestimularam um pouco, assim, sabe? Por conta da mensagem que fica um pouco contraditória, um pouco confusa aqui no meio da história, sabe? A Faye vai se aproveitar então da causa feminista pra criar um império, onde a gente já tá vendo aqui um perfume e tal, talvez vocês comecem a deduzir aí que tipo de império, e ela vai, através desses planos e através dessa ideia de marketing, assim, do feminismo e tudo, vai usar disso para os seus próprios planos de vingança, né? Então é uma coisa um tanto egoísta, e durante a história também a gente que se compadeceu dela no passado começa até a se virar contra ela um pouco, sabe? Eu sinto que eu torcia e não torcia pra ela, torcia e não torcia, porque tem muitas coisas que ela faz aqui que, assim, são realmente terríveis, e você fica com aquela ideia de que, peraí, querida, tem limites também, calma, olha o que você tá fazendo. E ao mesmo tempo, a gente fica nessa dualidade, sabe? De torcer ou não pra ela, e de encarar as coisas que ela tá fazendo como justificadas por tudo que ela passou, mas ela realmente não tem limites, não mede esforços pra alcançar esse objetivo maior. E, enfim, teve algumas surpresas durante a história, assim, que me fizeram gostar muito também, algumas coisas que eu não esperava, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito com essa dualidade na minha cabeça, e da metade pro fim eu desgostei um pouco. Eu acho que eu comecei a discordar muito ali de algumas atitudes, mas o que a gente tem que lembrar, e eu me forcei a lembrar disso, ficar lembrando disso durante toda a leitura, é que as personagens de thriller, suspense, nem sempre são boazinhas, ou nem sempre são completamente boazinhas. Às vezes elas são um pouquinho boazinhas, ou tem lados, assim, que a gente se compadece, mas no fim das contas elas também cometem atrocidades, também fazem coisas ruins, fazem com que a gente fique contra elas. Então isso é, de certa forma, até normal, porque aqui a gente tá lendo uma história, assim, de uma vingança implacável mesmo, assim. Então ela vai realmente até as últimas consequências. E eu gostei da história no geral, eu acho que foi uma história que fluiu muito, muito rápido pra mim. Tem várias questões a serem refletidas, várias passagens que eu achei bem impactantes. Como eu falei, eu amei a escrita, eu quero ler outras coisas da autora, mas também teve esses pontos aí que eu não curti tanto. E teve uma outra coisa também, que foi uma situação mais dramática, que a autora colocou mais pro final do livro, que eu achei um pouco, assim, desnecessária, sabe? Assim, acho que talvez não precisava ir tão longe pra provocar o efeito que a autora pretendeu aqui nesse final. Mas eu sei também que algumas pessoas vão gostar desse lado mais dramático, mais pro final do livro, assim, de um acontecimento específico, mesmo que eu não tenha me identificado tanto, não tenha achado, assim, tão a ver com a história. Mas ainda assim, gente, olha, é um livro que eu indico pra vocês, se vocês gostam de suspense, de thriller, se vocês querem ser surpreendidos por uma história, assim, cheia de camadas, cheia de mensagens interessantes, até mesmo pra serem refletidas. E se você olhar a história com esse olhar que eu estou falando pra vocês, um pouco mais crítico também, eu acho que vocês vão gostar bastante. Então fica aí a minha dica pra quem gosta de thriller, suspense bem instigante pra, assim, devorar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa indicação de livro. Vejo vocês então no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!